cara que eu não penso muito em idade, mas não para esconder a idade, eu sempre gosto muito de expor logo a minha idade, mas, no fundo, a única expectativa que eu tive de idade até hoje foi fazer 18 anos, para tirar uma coisa que fugiu de moda, que é carteira de motorista. Eu era um garoto, fui um garoto do interior, eu nasci em Tuverava, na região de Ribeirão Preto, tive uma infância muito livre mesmo, entre a roça e a pequena cidade, e tive que correr atrás, quer dizer, estou falando de uma época que havia muito pouca informação, essa necessidade de ir atrás é algo que tem muito a ver, eu creio, com esse momento que a gente está vivendo agora, né? As várias possibilidades de você escolher os caminhos, né? Isso é uma virtude da nossa era, mas a gente não pode se esquecer que é muito ruim você ficar refém de poucas fontes de informação, como foi o meu caso. Então, eu sempre procurei descobrir os limites da comunicação em todos os lugares, praticamente, que eu trabalhei. E movimento pelos projetos, sabe? Desde o começo, eu acho que eu vim com esse defeito de fabricação, mas eu gosto muito de entender a saúde dos projetos, né? De poder colaborar enquanto eu consigo melhorar e atuar para que os projetos sejam saudáveis, né? O CQC, por exemplo, é um projeto que eu amei participar, mas chegou uma hora que eu vi que eu não tinha mais o que colaborar para aquele formato, ou eu senti que os espaços que eu tinha para colaborar não existiam. E aí fui lá e conversei, né? Eu acho que isso é uma coisa que a maturidade nos traz, assim, conseguir falar isso, né? Em vez de simplesmente pedir para sair. Mas quando você se coloca nessa posição, as coisas realmente aparecem, sabe? Assim, favorece, ou não sei se elas aparecem ou se você enxerga melhor, né? Porque muitas vezes as coisas passam na nossa frente e a gente não enxerga, né? Ouvir é muito difícil, porque tem muito ruído, então naturalmente a gente tende a fechar um pouco os canais, né? Ou pior, ficar no meio deles e clicando em tudo e querendo receber tudo, sabe? Baixando tudo, sabe? Isso não é legal, sabe? Se inscrevendo em milhares de cursos, sabe? Então, ouvir significa, primeiro, ouvir você, ouvir o seu corpo, né? Ouvir as suas necessidades, as suas angústias, né? Com muita coragem, com muita sinceridade, e depois ouvir o ao redor, né? Quando você tem tanta opção, o que é mais importante? Saber fazer perguntas, sabe? Aprimorar a pontaria, né? Para não sair navegando à deriva. Então, aprimorar a pontaria, ouvir o resultado do que você pergunta, né? Entender. E aí eu até aproveito para falar de uma coisa que eu amo falar, que é o princípio básico da comunicação, que comunicação não é o que eu estou falando aqui para vocês, mas o que cada um está ouvindo, entendendo, recebendo. Então, é importante que eu ouça vocês, né? Eu ouça as perguntas, eu ouça o resultado da minha fala, né? Para não ficar, enfim, na superfície da maionese, sabe? De um assunto que talvez eu ache que eu conheça. No mundo que nós vivemos, somos estimulados a querer ir com pressa, a querer ver tudo, marcar tudo, botar lá nos favoritos, coisas que eu ainda vou ler. Tem gente que tem uma lista que nem a vida dele que resta será suficiente para tudo que ele botou para ver mais tarde, sabe? Então, é importante você ir no seu ritmo. As mudanças exponenciais como essa que nós estamos vivendo agora, elas começam mais lentas
do que as mudanças antigas, as mudanças lineares, que eram as mudanças que a gente estava acostumado. Então, vá na sua velocidade, mas não deixe de ir. Não deixe de ir. Não deixe de começar, não deixe de dialogar, né? Porque quando você pega tração nessa mudança, nessa transformação, o impulso vai te favorecer muito, né? O seu crescimento, essa base inicial que você constrói, que é mais lenta, te ajuda depois a segurar o tranco, né? De poder encarar conceitos mais complexos como inteligência artificial, blockchain, né? Machine learning, que não é nenhum bicho de sete cabeças, não. Por isso que hoje eu prezo tanto a essa possibilidade de acesso e por isso que é tão importante a gente cuidar da liberdade de expressão, cuidar do viés, né, que é outra coisa, é outro conceito básico para a gente estar bem na transformação digital, quer dizer que toda a informação que você recebe, ela tem um viés, né? E isso não é ruim, não, isso é um dado da realidade, né? Então é legal você ter o quê? Transparência. Se você é um veículo, se você é uma empresa, você tem que ter transparência, você tem um viés, você tem uma maneira de olhar para o mundo, e aí você tem que entender quais são os outros vieses para construir alguma coisa, para construir o que você quer. O que não dá é para fazer como era antes. Eu que sei, eu vou dizer para vocês o que é, e vocês vão ter que me engolir, como disse o Zagallo daquela vez, né? Vocês vão ter que me engolir. Não é assim, a coisa não é mais assim, né? As coisas realmente têm que ser transparentes. A vida não é a rede social. A rede social é um pequeno fragmento onde, geralmente, as pessoas se apresentam de um jeito que elas não são. E eu não tenho nada contra, mas é um jogo, né? É um jogo de aparência, é um jogo de narcisismo. É bom a gente ter coragem e sinceridade de falar disso, né? E é legal para paquera, para o namoro, para você conhecer novos universos, né? Eu estava lendo aqui as respostas e já vi que tem gente que tem horta, era alguém em Pinda, aqui o Luiz de Carvalho, ele tem frutas diversas e pássaros e vizinhos e tal. Eu, através das redes sociais, por exemplo, na pandemia, que eu tenho um arroba que chama Roceiro Urbano, tá? Que eu nem divulgo muito, mas é um arroba que eu só falo da minha horta, que eu tenho aqui em cima desse estúdio, que eu descobri na pandemia. Eu tenho aqui em cima um teto verde, eu criei o arroba no Instagram, o Roceiro Urbano, e conheci um monte de gente, como o Luiz, que falou agora aqui sobre isso, e agora eu tenho abelhas, por exemplo. Eu estou no nível abelhas agora. Uma coisa que era de um universo caipira, que eu tenho o maior orgulho de ser caipira, hoje é um conceito que eu estou levando para o aprendizado, inclusive de redes sociais, né? Você entender que a fertilização das suas redes sociais depende de minhocas que você vai botar na cabeça das pessoas, como algumas que eu já plantei aqui hoje. Você vai se colocando à disposição de entender o solo, você tem que ficar atento às ervas daninhas. São várias metáforas que a gente pode usar para rede social. Então, rede social também é do mesmo jeito. Assim, não adianta você querer bloquear todos os haters, ou você ficar só dentro da sua bolha. É importante você olhar como uma... Eu gosto de olhar como um jardim, que você tem que estar todos os dias, né? Todos os dias, que você tem que ser muito... A sua conexão com ele tem que ser muito direta. Quando eu fico mais de 2 dias sem olhar, as plantas pioram, porque às vezes a água não veio, às vezes, enfim, a coisa degringola. Então, rede social é assim. Você está lá todos os dias, tem dia que você não quer publicar nada, não tem problema, mas você tem que manter um fluxo de comunicação ali,
Ou se você não quiser publicar todo dia também não precisa, quer dizer, depende de cada um. De novo, a gente volta para aquela conversa. É a velocidade de cada um baseado no seu propósito e no seu objetivo, né? O que você quer atingir? Esse negócio de número de seguidores também está totalmente fora de moda, então não, os influenciadores não são mais medidos pelos números de seguidores, né? Às vezes a pessoa tem 20 mil seguidores e tem um engajamento muito importante. E até as empresas estão vendo que é muito mais eficiente elas trabalharem com pequenos, eles são os micro-influenciadores, né? É mais importante você ter vários micro-influenciadores do que ter, sei lá, o Felipe Neto ou o Whindersson Nunes, que tem milhões de seguidores, mas o engajamento é muito espalhado, eles já são quase parecidos com a televisão antiga, né? Eles falam com muita gente e às vezes com ninguém, porque por causa do viés, né? O cara está acostumado a falar de um jeito ou tratar de um assunto. Eu acho que são 3 etapas. Primeiro, você tem que entender quem você é, o que você quer, o que você deseja. Vocês sabem que a gente só se move por desejo, né? O que você realmente deseja lá dentro do seu coração. E aí a terceira e a última parte, que é a mais difícil. Você ser quem você é. Essa é muito difícil. Essa que vale a pena praticar todo dia, né? A gente não consegue sempre, mas cada vez que você consegue ser quem você você atrai pessoas que estão precisando de alguém que é daquele jeito. Mas quando você se alinha com quem você é e pratica aquilo, é curioso, porque as pessoas falam assim, não, é aquele cara, é o professor Tibúrcio, é aquele cara que fez o professor Tibúrcio, é o cara do CQC, é o cara lá da TV Cultura, o cara do Provoca, é o cara que agora fala sobre transformação digital. E aí elas te chamam naquela direção para continuar aquela conversa, entendeu? Isso vale para qualquer pessoa, assim, para qualquer profissão, inclusive, né? Você cara interessado em odontologia, aí você começa a estudar aquilo e começa, se tem uma particularidade daquele assunto, você começa a frequentar aqueles ambientes, daqui a pouco, se você diz e faz, inclusive, aquilo que você acredita e, enfim, e acredita e consegue, né, poder colaborar com as pessoas, naturalmente é engraçado, as pessoas começam a te exigir para você entrar naquele fluxo, né?